Ô Ederson, mas eu queria que você contasse por que você está aqui. Explica o que você faz e a gente vai entrar no assunto já já. A culpa é minha, né? A culpa é do Alex Miller que trouxe. Bom, eu sou de Campinas, né? Sou natural aqui de São Paulo, mas moro em Campinas há 35 anos. Agora eu estou gerenciando uma rede de supermercados chamada Supermercado Generoso. E há um tempo atrás eu tinha loja de padaria e conveniência, então esse é meu ramo, é o mercado de alimentos, né? Quero até agradecer aqui, até para começar, assim, agradecer minha esposa, Renata, minhas filhas Isabela e Isadora, né? E o Máximos, né, que é o meu menino de 18 anos agora. Não conheço a tua esposa, mas ela enxerga bem, hein? Enxerga, né? Ou não enxerga nada. E aí tem o André, né, que é hoje meu amigo e patrão lá da Rede Generoso, um grande amigo. E aí em 2012, em cima de todos esses programas que hoje são de mesa redonda, falando sobre futebol, discutindo sobre futebol, e todo mundo falando, olha, campeonato pontos corridos é legal, né, porque premia aquele que realmente faz a melhor regularidade, mas, por um lado, ele acaba se tornando um pouco chato, dependendo da situação que acontece em relação a um time que dispara, né, 10 rodadas, 8 rodadas na frente, praticamente define quem é o campeão, e aí acabou a competição, né? Ou um que já está em último e que sabe que não vai recuperar. Esporte, por exemplo. Exatamente, entendeu? Então, em cima de todos esses debates, né, muito dos programas que eu assisti do Milton, eu assistia todos os debates de bola, porque sou apaixonado por futebol. Na TV Record. Na TV Record, né, na Band, na Record. E, infelizmente, né? Morreram Paulo Morsa, maravilhoso, e Dr. Osmar de Oliveira, maravilhoso. Exatamente. Agora, o Cacá Rossetti quase foi, mas tá aí. Voltou. Cacá Rossetti, genial. Então, em cima de tudo isso que vocês sempre discutiram, né? Que eu fui, né, falar... Queria uma ideia, né? Porque, assim, a gente sabe tantas ideias que surgiram no mundo, né? Em relação ao carro, em relação à anestesia, em relação a inúmeras coisas, você tem que entender que, na minha concepção, tudo vem de Deus, né? Então, eu falei, Deus, me dá uma ideia em relação ao futebol, que é um aspecto que eu gosto muito. E aí veio essa ideia do Campeonato 6.0. Como é que funciona ela? Como que funciona? Funciona assim, olha, é um campeonato de mata-matas, eu vi que você falou antes que era muito interessante ter um mata-mata. Aliás, acho que a gente tem as telas aí, enquanto o Ederson fala, se quiser colocar. Só que o mata-mata, quando aquele time que até jogou bem perdeu, ele acabou. Sim. Né? No que eu criei, no Campeonato 6.0, é um mata-mata, mas ele vai até a última rodada. Ele consegue jogar as 38 rodadas dele. Entendeu? Então, esse é o diferencial, entendeu? Então, como é que funciona, né? Por exemplo, um exemplo ali. Vamos dar uns exemplos aqui, ó. Primeiro turno, né? O time A jogou contra o time B. Venceu por 1-0. Para efeito de tabela... No primeiro turno, marca os 3 pontos. No primeiro turno, marca os 3 pontos. Para efeito de tabela, segue para você montar a tabela da competição. Chegou no segundo turno. Esse time A, né, que perdeu... Ele venceu, o time B perdeu, ele venceu por 3-1, ele leva os 6 pontos do confronto. Ah, mas como é que ele leva esses 6 pontos do confronto? Ele fica com aqueles 3 mais 6? Não. Acontece o seguinte, eu fiz uma continha de mais e menos, até para facilitar para qualquer pessoa que não tenha instrução nenhuma. É assim, olha, vamos supor que o time A ganhou no primeiro turno e está com 50 pontos. Chegou no segundo turno nesse jogo, como ele perdeu para o time B, ele desce para 47. Ele perde os 3, Ele perde os 3. E o time B, que tivesse o mesmo 50 naquela, tá. ele sobe para 56. Ele ganha 6. Ele ganha os 6 porque ele ganha os 3 do segundo turno e os 3 do primeiro. É como se fosse o mata-mata. Entendi, como é que funciona o mata-mata? Porque ele tinha perdido no primeiro turno. Sim. Então ele ganha 6. Exatamente. O mata-mata, como é que funciona? Ele não existe uma situação de pontuação, certo? Sim. Mas se você for analisar, são 6 pontos em disputa. Sim. Claro. Né? É a mesma coisa aqui, só que aqui ele vale para cima e para baixo. Então, o que acontece? É bem simples, porque a pessoa pode falar assim, mas pô, você está mexendo muito. Não estou. É só uma questão de você ajustar um jogo de mata-mata, rodada. um jogo de mata-mata em primeiro e segundo turno. Mas aí teria que depender do saldo de gols. Exato. O que vence é o saldo de gols. Por exemplo, eu perdi de 2-0, mas venci por 4-1, eu levei os 6 pontos do confronto. Vamos supor que nesse caso aqui tivesse empatado. Isso. 2-1. Como é que funciona? Eu levo o segundo jogo para os pênaltis. Ah, tá. Então eu posso ter no segundo turno, Milton, 10 rodadas com pênaltis. Que você sabe muito bem que é a maior audiência de um jogo de televisão é quando tem pênaltis. Até a vovó que não gosta de futebol, ela vem ver o pênalti. Então, assim, Pênalti pra quem, ela fala?
Exato, mas ela vem ver, entendeu? Então o que acontece? Hoje, esse modelo de disputa que eu desenvolvi é para quê? Para que a gente possa, de novo, ter bons jogos com bastante gols. Aqui eu coloquei 1-0 para dar só um exemplo, mas o que eu imagino? Hoje está acontecendo assim realmente, ó, 1-0. 1-0 eu já tranco lá atrás, já coloco mais 2 volantes, mais um zagueiro às vezes, tiro um meia, tiro um atacante. Não tem gol. Entendeu? O que a gente quer vir falar aqui do que é? De gols. O que é o futebol na época auge? Gols, muitos gols. Eu ataco, você me ataca, a gente tem um futebol fight, um futebol com bastante gols. Hoje não, eu me defendo, você se defende e se der sorte sai um gol. Olha a Série B como é que é, pode ver aí. É terrível. 1-0, 1-1, 6-0. São raros os jogos. Você vê um 3-2, um 4-3, um 4-1. E o que eu tô trazendo? Se eu faço 1-0 aqui na minha casa, hoje eu me retraio, certo? Sim. Se eu faço 1-0 no Campeonato 6.0, eu posso pensar assim, 1-0 é pouco pro segundo turno. Entendeu? Eu vou te Ainda mais atacar se for contra um time menor, né? Exato. Eu vou te atacar para fazer 1 ou 2 ou 3, para quê? Para que na sua casa você não reverta o placar. Entendeu? E aquele time que mesmo que toma um 3-0, ele traz a esperança pro torcedor lotar o estádio, para dar audiência, que ele pode reverter um 3-0 também. Olha, primeiro eu achei loucura, agora eu passei a achar interessante. É interessante. Entendeu? Não, eu acho que pode favorecer quem tem dinheiro. Porque Então, você pode... Eu tenho no primeiro turno, vai jogar, sei lá, quem tem primeiro hoje? Palmeiras e Sport, deu lá uma zica danada, o Sport ganhou de 1-0. Eu posso contratar jogador até a rodada 200, acho que tem um limite no campeonato, mas eu posso contratar. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e contrato uma cacetada de jogador. Eu venço na volta aqui o Sport por 3-0, que seria Não, mas fácil. todos os jogos vão estar rolando como se fosse um campeonato de pontos corridos. Mas daí não é só um jogo. Sim, são mas vários. aquele ponto, aquela vitória do Sport teve lá suada de 1-0 contra um time muito mais forte, ela foi para o espaço. Eu só tenho receio que favoreça quem tem um poder financeiro maior para poder recuperar pontos perdidos. Hoje o Sport já não foi para o espaço do mesmo jeito? Não, foi. Mas a questão é que nesse caso você poder recuperar a diferença é uma, Alex. Hoje o Sport, mesmo com 17 pontos, se ele reverter contra os pequenos os jogos que ele perdeu no primeiro turno, ele pode escapar. Hoje já não tem mais chance. Mas em que pé está a tua ideia? Junto à Federação Paulista ou à CBF? Assim, pé que está isso? É assim, Milton. Nós levamos para a Federação Paulista. O Reinaldo adorou a ideia. A gente tem a ideia de colocar ele nos campeonatos sub-17, sub-20, porque são campeonatos que começam em abril e terminam em novembro. Porém, no Campeonato Paulista a gente sabe que é impossível, porque esse produto que eu criei é só para um campeonato de pontos corridos, de turno e retorno. O Campeonato Paulista hoje a gente vai estar falando de 12 datas. Né? Então não tem como colocar no Campeonato Paulista da Série A nem da Série B. Mas no Campeonato Paulista sub-17, sub-15, sub-20, é importante, a gente está conversando, pode ser que aconteça. Por quê? Eu não vou conseguir mensurar público, nem audiência de televisão, mas eu vou conseguir mensurar gol já. Algum clube que você apresentou gostou da ideia? Eu conversei com o Gagliotti, ele gostou muito da ideia. Muito da ideia. Está todo mundo gostando, os cartolas todos. Então, por que é legal isso aqui? Emplacar aqui em São Paulo. Por que é legal, Milton? É o seguinte, olha, hoje o futebol é assim, vamos falar um pouco do meu menino, né, que jogou um tempo no Guarani, e o treinador dele era o João Paulo. O João Paulo. O João Paulo, ponto esquerdo do Guarani. Ponto esquerda, Guarani, Santos, seleção brasileira, né? O João Paulo, ele treinava o meu filho. Em 86, João Paulo sofreu o pênalti mais pênalti da história. Porque o Aragão não deu. Então. Zé de Assis Aragão. E aí, olha só, o João Paulo não era um jogador agudo, incisivo, gols e pra cima, não era? Era. Quando meu filho, jogando de meia esquerda e centroavante, faz jogadas diferentes, ele chega e fala assim, não quero que você faça isso, quero que você toque a bola, porque se eu perder a bola, eu posso tomar o gol. Então, por isso que a gente dificilmente vai conseguir ganhar a Copa do Mundo com essas gerações que vem acontecendo. Porque não tem mais aquela coisa de ousadia, de vamos pra cima, de vamos fazer. Só temos o Neymar, coitado, sobrou só pro Neymar. Se tivesse mais gente pra ajudar ele, com certeza poderia acontecer mais coisas. Mas não tem ninguém. Os outros 10 têm que jogar pelo Neymar, ele não anda jogando nada. Não, agora sim, Milton, mas antes só tinha ele. Estilo de jogo, pra você ganhar uma Copa como foi difícil, com o Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, tudo Kaká, ruim, né? Tudo ruim. E foi difícil, imagina agora só o Neymar, né? Nessas gerações, nessas Copas que ele jogou. O Neymar hoje é o reserva do terceiro. Sim, talvez nem vá para a Copa, no dia que tá pelas condições físicas. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que se a gente não, na base, não deixar as crianças jogarem com ousadia, se a gente não emplacar um produto desse aqui onde eu quero, de novo, ter um 8, um 9, um 11, um 7, sabe, um 10, que realmente possa fazer a criatividade. Hoje o que a gente tem? A gente tem jogando 3 volantes
e 3 zagueiros. Como é que a gente faz gols? Como é que a gente consegue fazer... Fala pro Crespo isso aí, 3 volantes, 3 zagueiros toda hora. Você tá Pelo entendendo? amor de Deus. É muito difícil, entendeu? Então, o que eu tô trazendo aqui é assim, olha, se eu faço gols, eu automaticamente tenho que jogar com o quê? Com mais atacantes, com mais meias. Exatamente. Você tá entendendo? Ou com um esquema tático ofensivo. Não, com sistema 3 zagueiros ofensivo. até ofensivo. E Você aí- tem 2 e aí- alas. E aí, o que é o futebol? Tá vendo isso aqui, ó? Essa ideia minha pode parecer um pouco maluca, eu sempre falo isso, mas quando o Charles Miller chegou em 1900 com uma ideia dessa de futebol... Charles Miller. Charles Miller chegou e falou assim, ó, vamos colocar um campo, aquele 110 por 65, uma bola, 11 de cada lado, todo mundo falou assim, é coisa de maluco. Mas olha o que se tornou o futebol. Fazendo daquela ideia de maluco em 1900, estamos aqui hoje falando de futebol. E eternamente o futebol será falado. Não é? Só que, então, Milton, só que tem o seguinte, eu tenho uma... Nessa apresentação que eu criei, tem uma reunião, uma convenção que teve agora em 2019, antes da Covid, com os maiores presidentes de todos os clubes. E eles falaram o seguinte, se nada for feito no futebol para mudar, em 2050 a curva de torcedor começa a cair. Por quê? Com o advento dos gamers, com o advento da internet, as crianças não querem mais, essa geração, não quer mais ficar 90 minutos assistindo um jogo para ficar 1-0. Tanto é que a Kings League Kings foi League tá criada por deitando e conta rolando, cara, disso. você viu? O Já não- Piquet fala, né? Porque o Piquet que criou e ele percebeu que os filhos dele não tinham interesse em jogos de futebol. Eles achavam chato, monótono. E ele pensou, o que eu posso fazer 0 a 0, pra então dá atrair essa atenção da molecada, dessa geração mais jovem, né? Que gosta tanto de games e tal. E aí ele criou a Kings League, que pra nós, que somos eu da não gosto de um geração monte de mais coisa antiga, absurda, a gente né? já acha Não, que é demais, né? Assim, é muita coisa. Parece uma gincana, porque tem dado, tem isso, Você tem segura o aquilo. jogo 1-0, 18 minutos. Quando falta 2, o nego joga o dado, Então, gol assim, dobrado e você vira o jogo e ganha o jogo. Talvez a gente, talvez nós Não da tem. geração A bola mais cai da jaula em cima. millennium, a gente precisa de algo mais Mas equilibrado, tem muito, né? tem muito. Tanto que ano passado, foi esse ano, em janeiro, né? A final no Allianz vendeu, os ingressos foram vendidos em menos de um dia. Todos E lotou, ingressos. lotou. E Não, tá agora ficando já cada vez abriu. mais forte, E agora gente. já abriu, Tá. não sabe pra quem vai estar na final. Já Já, tá vendeu vendido. não sei quantos mil ingressos também. Para ficar mais didático, então, o primeiro turno o cara soma os 3 pontos normais. No segundo turno, se o cara tirar a vantagem, aqueles pontos do primeiro turno são zerados e vai tudo pro cara. E aí eu perco ponto na tabela? Isso. Se o outro time reverte. Eu falo assim, cara, é um mais e menos, Então entendeu? é um ponto acho que virtual. favorece quem tem Ele grana. é um ponto só, não é virtual. Se você ganhar o segundo jogo, você soma ele. E por que você Vai tem que ter... somar mais 3. Isso, por que você tem que ter esses pontos? Porque senão você não consegue manter a tabela. Você não soma primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, entendeu? Aí, por isso que eu criei dessa forma. Porque aí não seria mais fácil você ter esse ponto garantido, você podendo ter o terceiro ponto, né? Que aí seria um 6. E aí, no caso, se o cara tirar a diferença, você fica com os 3, mas o cara vai somar 6. Então, mas aí, Facicane, aí vai começar... Eu acho que aí pode começa- ficar um pouco confuso na matemática, né? Pô, eu tava com 34, aí eu caí pra 31. Eu perdi 2 jogos e caí pra 27. Então, mas essa é a ideia. Porque aí eu consigo mexer na tabela, Facicane, o time que tá ali em quarto, quinto, ele pode bater campeão. Hoje não tem essa possibilidade, entendeu? E até o time que já tá garantido, você obriga ele a não ficar Exato. naquele de, tá ganhando Exato. Mas assim, tudo, né? Ele porque tem que sempre... mas naturalmente, eu acho que se você manter a pontuação e o cara que tá a 7 pontos atrás e ele somar 6 num confronto, ele já vai poder brigar pelo título. Sem você perder a pontuação. Então, mas aí, Facicane, você tira o segundo turno... Porque aí você só, pode, o sei jogo lá. vale só como segundo, entendeu? O que eu fiz? Foi manter um mata-mata, porque é um mata-mata, entendeu? Eu vou decidir os 6 pontos de qualquer maneira no segundo turno. Ou na Mas minha aí você casa... fala, quem tem grana, É ida aí eu tô e te volta. falando, Então, quem tem mas condição de contratar outro time... mas eu quem vou. tem grana já tá ganhando naturalmente, que é Palmeiras e Flamengo. O legal pros outros é que eu tenho competição pra todo mundo. Então, mas entendeu? eu falo Ano passado, por exemplo, o Palmeiras perdeu pro Vitória, ganhou do Vitória de 1-0 lá no Barradão. Perdeu aqui. E perdeu aqui de 2-0. Sim, mas aí é um caso de, não é O a regra, futebol é o exceção. único o esporte que o discordo. pequeno vence o grande. Eu vou discordar. Isso aí é uma exceção à regra. Não, Se é jogar justo. 10 vezes Palmeiras e Vitória, o Palmeiras vai ganhar 7, A empatar 2, zebra perder faz uma. bem o Isso futebol. é regra. Isso é regra. Sim. Você pode perder um jogo ou outro. Se eu tiver um negócio dessa maneira, eu acho que tem que testar mesmo, você tem razão. Mas eu vou favorecer quem tem dinheiro. Porque se eu perder pro Vitória na Bahia, perder pro Sport no primeiro turno, Mas só uma coisa, eu vou Wagner. jogar em casa no segundo turno, eu posso recuperar os 6 pontos, eu tenho dinheiro. Ô, Evelyn, você pode favorecer quem tem dinheiro, assim como hoje já são favorecidos os times que têm dinheiro, como o caso de Palmeiras e Flamengo, mas você pode, pelo menos, equilibrar
a luta de baixo. Se o Sport não tem condições de ser campeão agora, não teria também com o Campeonato 6.0, mas ele teria chance, por exemplo, de fugir do rebaixamento. Mas ele não perde os 3 pontos que ele ganha. Ele tem mas um daí risco. ele ganha outros. Não, mas olha só. Aí eu fiquei mal. Ele ganhou 3 do Palmeiras lá na Bahia. Tá bom. É que você perder ponto, aí eu já acho... É lógico, aí você Peraí, matou os tem caras. time que pode acabar zerando ou ficando com menos pontos. Não tem como ficar com menos, né? Você consegue ficar zerado. Mas ficar zerado, Facigani, e ficar com 17... É que porque mudou? daí os outros vão Entendeu? perdendo o também, legal, né? O legal... É porque assim, eu somei 10 no primeiro turno. Mas aí se eu acabar somando, sei lá, mais 25 no segundo, posso até virtualmente ficar na primeira divisão. É difícil, ó. Um negócio interessante que você falou em relação ao dinheiro é o 25, seguinte. você tá falando de 6 pontos, 25. Sim, a tabela você tá pode dizendo, mudar. Ela vai mudar conforme. sei lá, 5 jogos. Sim. Não, em 3 jogos você sai. Então, mas eu tô falando. o legal, olha o legal do E aí, Campeonato poxa, 6.0. se eu perder 2, que é o time melhor, e eu não conseguir somar, eu só somar de novo esses 25, eu vou ficar com 25 em vez de ter 35 ou 40 pontos, entendeu? É esse que é o problema. Mas aí você não tem garantia, né? Nisso que o que eu tô criando aqui, você tem uma esperança de desenvolver. Por Sim, mas exemplo, também não é uma garantia. quando você fala de dinheiro, o que acontece? Se você consegue aumentar a audiência de televisão, certo? Eu consigo aumentar o nível de torcedor no estádio, o público. Automaticamente eu tô fazendo o quê? Ganhando mais dinheiro. Eu posso fazer esse time, que você tá falando que hoje não tem dinheiro, você tem mais dinheiro amanhã. Não, mas daí Entendeu? eu acho que daí não é uma regra, também é meio subjetivo. Não. Pode acontecer. Então, mas veja bem, vou te falar uma coisa, vamos lá. Tem um time quebrado no Brasil hoje. Vamos lá, Série A, o que você acha? Eu vou te dar um exemplo do ano passado. Guarani e Avaí lá no Brinco de Ouro. O Guarani perdeu de 3-2 pro Avaí lá na ressacada. 3-2. O jogo no Brinco de Ouro, o que aconteceu? Se o Guarani reverte o placar, certo? Ele ganharia os 6 pontos, poderia nem ter caído para a segunda divisão. 2-0, por exemplo. Exatamente. Como é que foi o jogo? Como não tinha um a mais, não tinha esses 6 pontos que poderia acontecer para o Guarani sair da zona de rebaixamento, sabe quantas pessoas tinha no Brinco de Ouro? 2.000 pessoas. Não, o estádio vazio. Agora, você imaginou o seguinte, se tem essa chance do Guarani reverter esses 6 pontos, o Guarani tinha 30 mil torcedores. Não, Ele cobra 100 reais ou de ingresso, então- coloca 3 milhões na conta. Alguma coisa, mas daí é tudo Mas sim, Mas o mas se futebol é você... assim hoje também. Mas se você não tem... Não é não. Eu acho que é. Não, mas se você Mas não é isso, tem a Guarani. possibilidade... Não, mas é isso, o Guarani continua com a pontuação dele e ele tem um ponto extra, os 3 extra, que é o seguinte, se você tirar a desvantagem do primeiro duelo, você soma 6, ele teria o dele e ainda ganharia mais 6 para subir, ele somaria mais pontos. Mas aí você tá falando de 9 pontos, né? Entendeu? Você Não, tá falando... não são 9. Não, o problema é assim, qual São 9. time você acha? Você tá dobrando a sua vitória. Então, mas o que você está dizendo aí é que no segundo turno valeria 6 pontos, entendeu? E o primeiro você deixaria meio que desnex, Vamos entendeu? lá. Não, Qual só time vale você 6 considera pontos. quebrado financeiramente na Série A hoje? Corinthians. Só vale 6 pontos se eu somar o resultado dobrado. Aí tudo bem. Agora, se eu não somar o dobrado, eu vou continuar com 3. Então, aí você não tiraria o trabalho que você conquistou no primeiro acho que turno eu acho que é a questão. para você ganhar um bônus. Mas acho que a bônus- ideia é ser um mata-mata. Porque se teve o trabalho, vamos supor, Palmeiras e Flamengo, se teve o trabalho de ganhar do Flamengo no primeiro turno, você vai ter que ter o trabalho de Mas ganhar aí no já- segundo. mas Não mesmo adianta assim- você pensar só em um jogo, você tem que pensar nos dois. como se fosse uma porque você rodada. condiciona, Sabe o que é legal dos Você dois se jogos? condiciona a começar o campeonato. Hein, Alex, sabe o que é legal dos Não, 10 jogos? Igual a menina da Gazeta falou. Que quando isso acontecer, se tiver essa possibilidade, vocês vão ter o que falar, vocês vão resgatar o jogo do primeiro turno, falar do jogo do segundo e vão talvez ter que falar menos de arbitragem, que é o que a gente mais fala hoje nas mesas redondas. Entendeu? Falar do futebol. Mas aí se entendeu? o cara errar em qualquer um dos Ah, jogos, vai a gente vai ter falar. também. Sim, Facigani, mas hoje fala só disso em alguns... Os caras erram muito, entendeu? Porque em cima da meta que o clube tem no campeonato, ele faz projeção de jogo a jogo. Sim. Então, mas se o campeonato começa com esse regulamento, Já é a os final do clubes já jogo. vão se planejar de mudar. Mas é que Não assim, tem como você fazer um cálculo. Olha, vem o Sport aqui, ganha do Corinthians dentro de Itaquera, que é um resultado absurdo. Vai fazer uma festa para Recife. Que são 3 pontos que na tabela para ele hoje, um time que brigaria para não cair, já caiu, mas brigaria para... Puta, mas é uma coisa histórica. Aí vai no segundo turno, um time com uma condição financeira muito maior, que pode se reforçar durante a competição
ele tira tudo aquilo que o Sport, aquele Não, mas milagre. aí o Sport se Mas recupera ganhar na no Ilha jogo do contra o Retiro é Vitória. difícil. Que ele perdeu pro Vitória em casa, mas ele pode ganhar no Não, é que Barradão assim, vamos lá. e ganhar os 6 pontos. Eu entendo o que o Loeblin tá falando. Não é nem na questão dele poder se reforçar e no segundo turno ele pensar, porque Isso já é hoje, não assim. é para um jogo só. Terão todos os jogos do segundo turno. Então quem for se reforçar, vai se reforçar de O qualquer campeonato forma. inteiro, Se tiver Como dinheiro. acontece isso. ué, Sim, mas é assim sim, hoje mas já. como já é. Só que eu entendo o ponto do Loeblin, que é o seguinte, não tem aquela história que a gente sempre fala, quando um time tecnicamente inferior consegue vencer na raça a gente fala, pô, se tivesse 10 jogos, ele perderia 9 e venceria 1, mas ele venceu. Isso. A probabilidade do time menor, que teve que se esforçar, jogar com raça, não sei o quê, dele vencer e ganhar esses pontos de um time grande, ela realmente fica menor e essa probabilidade favorece os times grandes. Por quê? Porque um time grande em 2 jogos contra um time pequeno, a probabilidade é que ele consiga reverter o placar, que em um jogo esse pequeno poderia ter pelo menos conseguido os pontos. Isso é um fato, pra mim, na minha opinião, tá? Claro, também acho. É um fato que vai acontecer. Mas, ainda assim, eu acho interessante. Mas olha só, olha onde eu Eu vou também acho olha, contestável. olha onde eu vou chegar. Hoje, os times menores, onde que eles tiram os grandes? Onde eles tiram? Onde que eles tiram? Mata-mata. Nas Copas. Você está entendendo? Por quê? Porque há o fator inspiração, há o fator reação. Por exemplo, ontem o Galo estava fazendo 3-1 no Atlético Mineiro, no Fortaleza. E no final do jogo, o jogo terminou 3-3. Quem que é inferior? O Atlético ou o Fortaleza? Fortaleza. Fortaleza. Mas quando eu tenho ação, eu tenho a reação. E aí é o que eu estou querendo criar aqui. Se eu crio a ação, eu crio a reação. Porque o futebol é assim, pode ver. O jogo que está 0-0, fica 0-0, morre no 0-0. Você chegou a mandar pra FIFA? Ainda não tive essa possibilidade. Eu mandei pro presidente, agora pro Samir, e tô analisando, tenho os... Pra CBF, você mandou? Na década de 70, eu não vou lembrar se foi... O Facicano é uma enciclopédia viva, então eu lembro se foi paulista ou se foi nacional, que nós tivemos... eram 2 pontos na época na Vitória, e quando você ganhava por 3 gols de diferença, você tinha mais 1 ponto. Era brasileiro ou era paulista? Foi na década de 80. Campeonato Acho que a Paulista. também teve, né? Campeonato Paulista. Paulista? Então, você ganhava mais 1 ponto. Na época eram 2 pontos por vitória. Ganhava por 3 gols. 3 gols ou mais de diferença. 4-1. Isso, é uma bonificação. Eram 3 pontos. Quando esse resultado foi para a FIFA... Foi com o Fará. Não foi. Se fosse falar, eu ia lembrar. Não, mas teve que falar. Comigo? No Eduardo Luciano? Você, Fará. mas teve. Eu não Eu lembro. lembro, É que nascido. certeza que foi Que eu Fará. lembro. Eu lembro que na década de 70 também teve. Bom, enfim. E aí, quando foi o resultado para a FIFA, ela, de uma maneira, não vou te dizer, não tenho o documento aqui, mas ela entendia o seguinte, que realmente você tem toda a razão. Você precisa valorizar o gol, que é o produto do futebol, É isso aí. mas ela não queria, a palavra dela não é minha, banalizar. Porque ela entendia que a parte técnica, né? O futsal mudou por causa disso. Quando o futsal não tinha gol, é só gol de fora da área. Aí mudaram tudo. O goleiro pode sair da área, pode fazer gol goleiro. Você mudou o futsal de 1-0 suado É um monte de gol. para um monte de gol. Jogo feio. Isso. Exatamente, você tem razão. Então, assim, eu acho que seria legal você mandar isso para a FIFA, porque a FIFA tem uma série de grupos de estudo sobre regulamentos. Deixar um canal pra isso. Assim, ó, eu inclusive... Paulista que ele mandou. Eu, inclusive, Leber, eu tenho uma pessoa em Nova York fazendo a patente lá americana, eu tenho a patente aqui no Brasil, desse produto, e eu estou à busca de empresários e investidores que querem fazer esse negócio acontecer. Você está entendendo por quê? Porque isso aqui pode acontecer no mundo inteiro. São 196 países do mundo, países com 12 times que jogam turno e retorno. Então, assim, essa é a ideia. A ideia é buscar o gol novamente, é ter o futebol... Eu acho legal. O futebol que eu te agrido e você me agride, a gente pode fazer gols. E eu vou falar para você, o que é o futebol pro ser humano? Das coisas mais importantes a menos importantes. Você fala muito bem isso. Você tá entendendo? Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte, o futebol é o escape da quarta-feira, é o escape do domingo, pra gente, né, trabalha, aquela correria do dia a dia, a gente quer ver o futebol. Você vai numa feira, você vê o cara falando de futebol, você vai no mercado, você vai no shopping, o futebol é muito isso. Então, só que tá se tornando cada vez menos pra quem vem chegando nessas gerações futuras. E aí vai chegar onde o futebol uma hora se não mudar? E esse mudar que eu tô dizendo é ser legal o jogo. Imagina ontem um 3-3, por mais que não foi a vitória do Atlético, mas o torcedor sai feliz de ver um jogão desse. Ou quem assiste o jogo e não torce no time, aí mas... gosta. Exatamente. Entendeu? Mas, Alex, se você tem um jogo que você faz 3, no outro você toma 3, mas você tá ali tendo um jogo toda hora, um jogo bom, o torcedor vê também o quê? O produto melhora. Não, e vê também o jogador se empenhando no negócio. Porque hoje o cara entra, toca do lado.
Aí toca pra zaga. Pode ver. Aí a zaga toca pro goleiro. O goleiro é o cara que mais toca na bola hoje. Cara, É verdade. fica um negócio assim, Essa foi muito boa. ruim, entendeu? Pode ver a Série B. A Série B, o volante joga no zagueiro, o zagueiro joga no zagueiro, joga no lateral e não agride, não ataca. Aí depois faz uma coisa, aí tem uma falta no meio de campo, o cara cruza uma bola na área, o zagueirão tem 2 metros, põe de cabeça, acabou o jogo. 90 minutos, 90 minutos dentro de campo, Weber e Milton. 90 minutos dentro de campo, mas o cara pega o ônibus, 1 hora pra chegar, 1 hora pra ir embora. Ele demora 4 horas, 5 horas pra ele fazer um trajeto, pra ele ver um jogo de futebol. Será que ele vai fazer isso 2, 3, 4 vezes em relação a um jogo ruim? O cara fala, não vou. Quando eu falo pra você a questão de mandar pra FIFA, a FIFA não interfere em regulamentos pelo mundo afora. Cada um faz o seu, se quer fazer ou não quer. Mas ela tem o poder de pedir testes. Tá? Principalmente categorias de base. Legal. Né? A federação pode pedir uma autorização para testar, apesar de ser regulamento, não é mudança de regra, mas é sempre bom, o pessoal sempre pede, informa a FIFA, olha, estamos fazendo um teste de um outro tipo de regulamento, pontuação diferente. Então eu acho que isso aí chega na FIFA, ela mesma pode sugerir para alguma confederação, talvez até não desmerecendo o produto, mas menor no momento. Lógico, para mas fazer teste. a ideia é colocar nas bases para mostrar para todo mundo que automaticamente a gente vai aumentar o número de gols. A FIFA ela tem uns receios, algumas mudanças. Quando é regra é um saco, ela não muda para mudar uma regra. Agora você imagina que legal, ó. Chegar num domingo à noite, né? Que agora colocaram jogos de domingo 8h30 da noite. Horário legal. É o jogo 0x0. Pro cara que trabalha no outro dia de manhã, porque, gente, a gente tem que pensar nas pessoas. Pro cara que trabalha no outro dia de manhã, pô, arrebenta com o cara. É ruim. Mas vamos lá, imagina um jogo domingo à noite, pênalti, Palmeiras e Corinthians. No final decide por pênalti. Onde vai o pico de audiência da televisão? Vai bombar. É porque ela é quem manda esses Por isso. jogos aí é a TV E mesmo. assim, e não teria, por exemplo, né, o que já tivemos em muitos campeonatos brasileiros de pontos corridos, de um time disparar na tabela a ponto da gente já saber que o campeonato está resolvido. Tanto pra cima como pra baixo, Você o esporte só tá saberia disparado quem pra baixo. vai ser o campeão realmente na última Bundesliga, né, rodada, Lebelin? né? Bundesliga, né? O Bayern dispara, acabou o campeonato. E não é legal isso? E nem por Né? isso os estádios estão vazios. Ah, mas aí é a cultura Entendeu? alemã, aí é É outra cultura. Eu coisa. sei que é cultura, mas mas a é gente não outra pode coisa. usar esse argumento como poder regra. aquisitivo. Não, eu sei. Mas, Não é regra. então, mas culturalmente falando, por exemplo, no Campeonato Alemão, todos os outros clubes e os torcedores dos outros clubes já sabem disso, já sabem que é uma realidade. Eles vão lutar pelo quê? Pelas vagas das Copas. É isso aí. Então, assim, não é uma coisa assim. Aqui tá virando isso aqui também já. Então, mas ainda dá tempo de salvar, eu acho. Não, também acho. Eu acho que você testar, a minha opinião muito clara é que você favorece quem tem dinheiro. No retorno. Mas hoje é assim. Mas é assim, mas não é uma forma de perder ponto, é o que o Fazicani falou. Eu sei, eu entendi. O esporte Mas ele vai ganhar no outro. Cara, mas vem cá, vai subir o vai Remo. ganhar no outro. Tá Mas bom, a vai subir questão- o Remo. Subir o Remo ano que vem, tá? Pra não falar chato, pra você não ficar bravo comigo. Aí o Remo vem aqui, ano que vem, e pode acontecer. 1x0 pro Remo contra o Palmeiras no Alho. Meu, para o ver o peso. É a festa no estado Não, é que inteiro. assim, Lolo, eu entendo, eu também... Lolo? Lolo. É isso aí, Lolo é o nosso bombonzinho aqui da Era o nome de guerra. Aí o Palmeiras vai lá e toma 6 pontos de volta. Só que olha só, pensa comigo. Eu também pensei eu da acho- mesma forma como você, que Pode de manter certa e ganhar forma um ele bônus. prejudica Manter, você fala, né? os pequenos, Mantém porque e ganha um a bônus. probabilidade de em 2 jogos, um maior, um time mais estruturado, com mais dinheiro, pegar esses pontos do pequeno, ela aumenta, concordo. Só que isso seria mais injusto se a gente estivesse pensando no quê? Numa Copa do Brasil, num torneio eliminatório. Como esse regulamento é para um campeonato de pontos corridos, se a gente pensar num campeonato normal de pontos corridos como é o Brasileirão hoje, isso já acontece. É isso que eu tô falando. Mas, Tipo assim, matou o aquela Flamengo, o Palmeiras, conquista. os times que têm mais poder financeiro, eles já são, porque pontos corridos é Sem isso, dúvida, então eles mas- já são beneficiados, eles já são os times que Mas têm não tira o mais. ponto, Lelê, que o Fazicani falou. Sim, Não, mas- eu mas- vou acabar É uma com fórmula. a conquista histórica de ganhar do Palmeiras no Allianz. Então, Não, a ganhar conquista não não ganhou. O problema é perdeu. os Perdeu, pontos. Não, você não perdeu. A vitória tá lá, mas você só Aí perdeu os os pontos, pontos. não tem os pontos. Você só perdeu os pontos. E a vitória- Agora a Eu diferença, quero a vitória é o sem quê? os Porque A tem diferença todos os confrontos desse time pequeno com os outros Tudo pequenos bem, também. Lelê. E aí Lelê, você tem aí tudo o bem, só que a equilíbrio. conquista minha, o que vale, o que menos é a vitória. Você acha que o Remo vai manter, olha, nós estamos rebaixados, perdemos 3 pontos do Palmeiras, ganhamos lá, mas o que vale a vitória? O que vale são os 3 pontos. Aí eu tô mais que o Fazicani na linha de que o problema não é a questão de você recuperar. O problema é você tirar o ponto e quem conseguiu. Tudo bem, que são 2 times grandes, né? O Palmeiras ganhou no Rio, perdeu no Vasco aqui, são times mais ou menos equilibrados, é outra coisa. Mas na disparidade que está vindo, e
pelo que eu estou lendo aí e tudo mais, o Remo subindo, ele não tem a mesma condição financeira a chance de fazer um bate-volta enorme. E aí o cara consegue uma vitória que é para parar o Estado. E ele perde os pontos. Ah, mas ele mantém a vitória. A vitória não mantém na primeira divisão. Então, mas deixa eu te falar, olha, o que eu quero, trazendo esse modelo, é que o futebol suba o nível em relação a novos patrocinadores, a mais audiência, a mais público no estádio, a fazer com que os primeiros jogos comecem já com os estádios cheios, e hoje a gente não tem isso em todas as esferas. Vamos falar aí de Palmeiras, Corinthians e Flamengo, e São Paulo estava, mas não está mais. Estavam lotando os estádios desde o início. Os outros times não lotam, começam a lotar quando começa a ter uma progressão, uma melhora do trabalho. O que eu estou falando aqui em relação ao Campeonato 6.0 já é no primeiro jogo ser uma final. Evelyn, é o primeiro jogo, vale uma final, por quê? Eu vou para aquele. Entendeu? Vale um título, né? Vale um título, por quê? Ele pode perder no segundo turno. Não, mas peraí, mas ele vai lotar o estádio dele. Ele vai lotar o estádio dele naquele jogo. Mas ele não pode dinheiro no caixa. Mas é o que você tá falando, ó. Presta atenção. Você tá falando que ele não tem condições financeiras? Se ele começa a lotar o estádio, começa a receber mais a televisão, porque ele tá entregando mais audiência, automaticamente ele melhora o time dele. Mas esse objetivo se ele lotar. Mas não tem como não lotar. Ele não lota em jogos comuns, ele vai lotar num jogo que tá valendo muito. Esse jogo vale muito, eu sei que vale, diferente de hoje. Hoje os caras começam assim, ó. Ninguém liga pro começo do campeonato. Ninguém liga pra nada. Discordo de você totalmente. Não, pode ver. É só você pegar o campeonato de pontos corridos. Você pega a média de público que Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Ele falou, ele acabou de citar, tirando esses três, então, é igual. Então, mas você vai ter, por exemplo, o Fortaleza estava lotando no começo do campeonato o seu estádio. Não estava. No começo desse ano não estava já. Porque começou mal. No Campeonato Brasileiro? Começou mal, entendeu? Ele começou lotando, entendeu? O que é lotar? É mais de 30 mil pessoas? Lotar enche o estádio que eu tô falando. Não, você tem estádio de 60 mil, de 30 mil pro Fortaleza, é um belo público. O Vasco não coloca 30 mil e é um chamado time grande. É subjetivo. Mas é porque o Vasco tá numa fase terrível, né? Joga em São Januário, que é menor, né? Sim, mas você não consegue colocar 30, né? Porque nem 20. Tem como. Nem tem essa, né? É 19, eu acho, um negocinho. 20. Mas o Campeonato 6.0 é isso, é trazer a essência do gol de novo, que é o que move o futebol. Caramba, não tô achando ruim, não, acho legal. Porque assim, ó, se eu conseguir voltar a ter de novo, Milton, um 10, um 11, um 9, um 7, sabe? O 8 ali, os caras jogando pra frente. E um 5, só um volantão pra segurar, 2 zagueiros, 2 laterais, eu mudo o futebol de novo. O problema é que tá isso. Eu sei que perde 3 jogos e o cara já perde o emprego, também é uma chacina de treinador em relação a 3 maus resultados. Só que a gente entende que se faz um trabalho assim, muda o jogo. Essa é a minha pergunta. Entendeu? Com quais treinadores você falou sobre esse projeto? Com o treinador eu não falei com nenhum, entendeu? Você não acha que seria importante ter uma ideia, né? Não, como é que eles veem? É o seguinte, ó, o treinador hoje, ele tá na defensiva. Ó, vamos ser sinceros. Eles estão ganhando muito mais do que ganhavam no passado e estão entregando muito menos do que entregavam no passado. Ah, mas tem mais jogos. Tem jogo que o cara não sai com o ímpeto de estar ali, eu tô morto, de tanto que eu corri. Não sai. Ainda mais hoje com 5 substituições. Então não estão entregando, né? Faz um gol, 2 gols. Eu lembro o Filipão do lado do Allianz Parque ali falando, ó, fizemos 2 gols, segura, entendeu? E isso é ruim, porque eu vou lá pro jogo e quero ver gols. Você tá pagando pra ter gol. Exato. E o Campeonato 6.0 eu faço um só. Vai ser suficiente pro segundo turno? Então o que eu tenho que fazer? Eu faço 2. Eu faço 3. Pô, 3 eu me garanto. Mas quem tá tomando 3 vai fazer o quê? Eu vou sair pro jogo. Preciso fazer 1 ou 2, senão eu não reverto o segundo turno. Você entendeu a mudança de filosofia que eu tenho de treinador, jogador, presidente, diretor? Você muda tudo. Por isso que eu acho importante você ouvir treinadores. Sim, mas o treinador é o cara que menos vai querer isso aqui. Porque ele não vai querer trabalhar pra fazer gol, não. Hoje ele tá trabalhando pra não fazer gol. Hoje eles trabalham para fazer, vamos ganhar de 1-0. Arrumar defesa. Entendeu? Ganhamos de 1-0, tá tudo certo. Olha, eu achei que era mandraquismo isso, mas ouvindo você, como você explica tão bem, com muita convicção, eu espero que dê certo isso aí. Amém. Amém. Qual a sua opinião, Milton? Você gostou da ideia? Você acha que vinga? Nota 8 para sua explanação. Obrigado. O Reinaldo prometeu de você, pra mim, é um Tá vendo? Você já elogio achou um investidor aí, ó, pro campeonato 6.0. Ih, tô pobrinho. O Reinaldo... Esse aqui pobrinho? Tá pobre. O Reinaldo prometeu pra você algum teste? Aí Como é que tamo ficou? Eu conversei com a equipe deles, tá? Eles estavam desenvolvendo outros projetos e aí pediu pra mim aguardar que a gente vai conversar esse ano, entendeu?
esse ano aqui de 2026. Mas abriu a possibilidade de fazer na base algum teste. Abriu. É porque a base, Leber, ela funciona de novembro, de abril a novembro. Não, porque depois tem o Nacional, né? Não, mas aí é o Paulista, eu falo, né? O Paulista das categorias 15, 17 e 20 funciona de novembro, de abril a novembro. Só que como funciona? Regionalizado, entendeu? Tem um grupo lá em Campinas, tem um grupo lá em Ribeirão, tem um grupo lá em Bauru, entendeu? Esses grupos regionalizados. Por causa do custo. Aí não faz o mata-mata. Entendeu? Aí vai se matando nesses lugares e aí depois sim junta com os times grandes aqui da capital para fazer as quartas, semifinais, entendeu? O que eu tô propondo é o quê? Direto, desde o início, a gente faz um corridão de campeonato de pontos corridos para entender se no final como vai fazer em relação a gols. Tomara que volte, você citou cidades aí. Ribeirão Preto, então. O Come Fogo maravilhoso. O São Bento de Sorocaba, querida Portuguesa Santista, onde começou Neymar. O América de Rio Preto, o Santos com tal Pelé e tudo, era duro ganhar lá. Reis Bertolino, Santo Tubai Ambrósio, Mota, J. Alves, Sapucaia, Celina e Dirceu. Técnico do Palmeiras, ele levou o Santo back central do Palmeiras para Rio Preto. Técnico do Palmeiras, vocês são palmeirenses, me ajuda aí. Não, que cachoeira. Rubens Minelli. Rubens Francisco Minelli, que montou esse time do América de Rio Preto. Gigantes da história do Jogar em Rio Preto era um inferno. Agora não tem mais América. Agora voltou o campo, ainda bem. Noroeste. O próprio Noroeste de Bauru. Tá na primeira divisão. Então, essa é a ideia, resgatar de novo, porque assim, nós sabemos que assim, eu classifico o amor pelo futebol dos torcedores, primeiro acho que é o alemão, o inglês, o argentino e o brasileiro. Por que eu tô falando sobre isso? Tô falando isso. Tô falando em relação aos públicos no estádio. Entendeu? Você vê os jogos da Alemanha, da Inglaterra, qualquer joguinho pequeno, lotado o estádio. Estádio de 10 mil, 20 mil, tudo lotado. Na Argentina, a mesma coisa. E o Brasil, a gente tinha que ter isso também. Ter a torcida ali, a torcida da cidade, torcendo por aquele time. Hoje a gente não tem. A gente tá migrando sempre pros grandes, e os pequenos estão acabando, Milton, como você tá falando. Tá vendo? Entendeu? Eu só queria dar um exemplo prático. Teve ontem, né, 3-3 o Atlético Fortaleza, e eles vão se enfrentar agora de novo, né, daqui a 2 rodadas. Então, pode ser Fortaleza, se ganhar, o jogo foi 3-3, se ganhar ele ganharia os 6 pontos, Então. E aí ele sairia da zona de rebaixamento, inclusive, né? Palmeiras e Santos. Se o Santos faz um 3-0 na Vila, ele leva os 6 pontos do confronto.